Seja bem-vindo. Fique agora com uma mensagem de reflexão e poder com o nosso presbítero Alisson Nascimento. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus seja louvado. Estamos aqui no nosso podcast e a nossa meditação se encontra no livro de Efésios, carta de Paulo à igreja que está em Éfeso, capítulo 5, versículo do 15 ao 20, que diz: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, Paulo escreveu esta carta à igreja que está em Éfeso após 30 anos da sua conversão. Os teólogos chamam esta carta de a rainha das cartas. Paulo ele não está combatendo em nenhum dos seus capítulos alguma heresia, algum ensinamento falso, não. Paulo, com toda a sua experiência, com tudo que ele aprendeu com Cristo Jesus na sua caminhada espiritual, ele faz um resumo poderoso, eloquente. Paulo traz princípios, instruções para o coração do cristão. Por isso que no verso 15, ele diz para o cristão prestar bem atenção no seu andar, para não andar como ignorantes, mas como sábios. E no verso 16 ele diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se nos dias em que Paulo vivia já era mau, que dirá hoje, irmão? Em pleno século XXI, com todas as maldades, com todas as perniciosidades que estamos vivendo, Paulo diz para nós remirmos o nosso tempo. Remir o tempo, Paulo está dizendo, aproveite as oportunidades boas, mas saiba diferenciá-la neste tempo em que está vivendo. Irmãos, o meu foco nesta palavra é sobre o nosso tempo. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Sabemos de fato, irmãos, que quem criou o tempo foi Deus. No princípio criou os céus e a terra. Deus cria 3 elementos fundamentais da vida: o tempo, o espaço e a matéria. Nós vamos falar sobre o tempo, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo. A nossa vida tem começo, meio e fim. Aprendemos no princípio da nossa vida escolar que o homem nasce, cresce, reproduz e morre. Hoje, quando a gente abre um vídeo na internet, nós logo observamos o tempo total daquele vídeo. E o vídeo tem começo, meio e fim. É a chamada timeline, a linha do tempo. E o homem vive esta linha do tempo. E a nossa vida está passando diante dos nossos olhos. E nós temos que remir este tempo. Não podemos ser insensatos, Paulo diz, para nós entendermos qual é a vontade de Deus. Ele diz para o povo de Éfeso não perder seu tempo se embriagando com vinho, porque era uma das características de um passar tempo dos homens. E ali se perdiam tempo em rodas de escarnecedores e se embriagando e falando coisas imorais e fúteis. Paulo diz para o cristão se encher do Espírito Santo, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não apenas falará em línguas e terá visões, mas ele terá uma mente saudável para reter os princípios dos céus, para reter a doutrina de Cristo, para que o seu andar seja prudente, porque o temor do Senhor é a prudência, é o caminho correto. E nesse tempo que nós estamos vivendo, irmãos, tão difícil, as pessoas estão desperdiçando o seu tempo.
estão jogando fora o seu tempo. E com o passar dos anos, observam que a sua vida vai perdendo o sentido. E aí vão ficando vazias, vão perdendo a esperança, perdem a fé, perdem a alegria de viver e começam a cultuar a si mesmo, a vaidade de si mesmo. E aí, no final da sua vida, não gozará de uma eternidade com Deus. No livro de Salmos 90, verso 12, Moisés escreve esse salmo e pede a Deus e diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Moisés pede isso. Salomão diz no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11, que o homem tem o seu tempo e a sua oportunidade. Todos têm o tempo, todos têm a oportunidade, mas infelizmente nem todos sabem como conduzir esta rica oportunidade que é o tempo que Deus tem dado para cada um. O tempo está passando, não podemos ficar parados. O tempo está cumprindo com o seu propósito. E será que eu estou cumprindo com o meu propósito em relação ao tempo que Deus me deu? A vida findará. E o que eu colherei na eternidade? Frutos bons ou frutos maus? Frutos bons junto com Deus numa eternidade saudável. Frutos maus numa eternidade longe de Deus. O que fazer com o tempo que nos resta? Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 1 e 2 diz: ora, pois, já que Cristo sofreu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que já rompeu com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo os desejos dos homens na carne, mas segundo a vontade de Deus. Pedro está dizendo: arme o seu pensamento com coisas frutíferas, com coisas que edifiquem. A morte de Cristo edifica a nossa mente. A morte de Cristo edifica o nosso coração. A morte de Cristo mortifica as obras da carne. A morte de Cristo mortifica o desejo carnal. A morte de Cristo nos leva para perto de Deus. A morte de Cristo nos ensina a andar como Paulo está recomendando em Efésios. A morte de Cristo nos ensina a ser sábio. Tudo isto Pedro está propondo para nós armarmos a nossa mente. Por isso que precisamos buscar diligentemente mais a Deus, com cuidado, com zelo, valorizar o tempo que Ele tem nos dado. E o tempo passa rápido. O tempo não está perdendo tempo com si mesmo. O tempo irá entregar nas mãos de Deus o seu propósito. Nasce o sol e o sol se põe. E o que fazer deste interim? Salmo 113 diz: no sol nascer e o sol se pôr, louvai ao Senhor. Este é o objetivo maior do homem: louvar ao Criador, adorar ao Criador, dentro deste tempo que o Senhor estabeleceu para nós. O filósofo Platão disse que o tempo é a sombra da eternidade. E é verdade. Mas qual eternidade que ele estava falando? Eu não sei. Eu só sei que existem duas eternidades, como já disse, uma longe de Deus e uma perto de Deus. Você precisa refletir. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 6 que o que o homem semear, o homem colherá. Semeou coisas más, vai colher coisas más. Semeou coisas boas, vai colher coisas boas. Amado irmão, risque da sua vida aquilo que não edifica. Risque da sua vida aquilo que não agrega.
Risque da sua vida aquilo que não traz valor. Retire da sua vida. Desligue da sua mente e do seu coração aquilo que não traz paz, alegria, aquilo que não edifica, aquilo que não te leva para perto de Deus. Risque da sua vida hoje, no tempo que se chama hoje, como Hebreus diz. Não endureça o coração, mas ouça a palavra de Deus, para que em tempo algum se desvie da presença do Senhor. Guarde esta palavra no seu coração. Guarde a sua vida em Cristo Jesus. O tempo findará. Resta pouco tempo para nós. E o que iremos fazer com este pouco tempo? Iremos adorá-lo a Jesus na beleza da sua santidade. Iremos se achegar mais perto do Senhor, porque queremos entrar na vida eterna junto com Jesus Cristo para todo sempre. E ali será só gozo, paz e alegria. E jamais mal algum entrará, mal algum permeará nesta eternidade de bondade, de alegria, de paz, de gozo. Deus abençoe sua vida. Medite na palavra do Senhor. Medite nas sagradas Escrituras. Renove sua mente. Tire um tempo para com Deus, para que o tempo que lhe sobrar seja próspero e frutífero por causa do tempo que você tirou junto a Deus. Deus te abençoe.